Pessoal, bom dia. Já são 10 horas, né? Vamos começar aqui o nosso workshop. A gente vai falar sobre trabalho remoto e produtividade com o Microsoft Teams. O meu nome é Alisson Araújo. Eu me juntei à equipe da NetSol em meados lá do meio do ano passado, né? Mas eu já sou um grande admirador da NetSol e eu vou falar para vocês, né, o porquê, né, da história da NetSol e de quando eu comecei a conhecer a história da NetSol, aliás, através da BHNet, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os tópicos, né, que a gente vai ter aqui. São bastantes tópicos. Praticamente, o Teams, ele é um produto enorme, ele é um hub, né, ele interliga com várias outras aplicações da Microsoft, e a gente teve que limitar o escopo. Eu peço vocês para colocarem o microfone de vocês no mudo. O Marcelo vai estar me auxiliando aí, ele e o Geraldo, tá, para conduzir essa questão da reunião. Todo mundo que entra na reunião já entra no mudo. Eu peço por gentileza que deixem no mudo até o final, quando a gente vai abrir para perguntas, tá ok? Então, quais são os tópicos aí que a gente vai abordar hoje, né? Falar um pouquinho sobre a NetSol. Vai ser com bastante emoção, vão ser poucos slides, né? A gente vai demonstrar mais, né? Quando tem demonstração e com emoção, com slide, normalmente a emoção diminui. Então vai ser com bastante emoção, a gente vai ter várias demonstrações, falar sobre como ter acesso, visão geral, né? Quem está trabalhando hoje, como é que a gente vai checar a presença da pessoa, tá? O nível é inicial, a gente não vai aprofundar em questões técnicas, PowerShell, nada disso. Isso aqui é voltado para o usuário, você vai poder compartilhar isso depois com os seus usuários, né, dentro da empresa. A gente vai falar sobre a questão do status, vai falar sobre chat, né, 1 a 1, chat no canal, reunir agora, como criar uma reunião agendada no Teams e no Outlook. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os relatórios no Teams, né? Nosso objetivo em criar esse workshop é que tem muita gente agora trabalhando de casa, o Teams tem crescido bastante e assim, as empresas não estavam, né, a grande maioria não estava preparada para a transformação digital. A gente viu que se falava aí há alguns anos já em transformação digital e praticamente o coronavírus foi o principal motivador da transformação digital. Não foi nem a Microsoft, nem nenhuma grande empresa, né, que fez com que as pessoas tivessem essa preocupação em ir para a nuvem e trabalhar em nuvem, essa coisa de poder trabalhar em qualquer lugar, mas foi, na verdade, o coronavírus, né, que chegou botando pressão e criou desafios aí de uma hora para outra, principalmente para as pessoas na área de tecnologia. Tá? Um pouquinho sobre a NetSol. A NetSol teve origem na BHNet, e foi aí que eu conheci, né, a BHNet. Na época era um BBS, né, quando tinha que ficar nas madrugadas conectados para poder gastar somente um pulso elétrico lá de telefone, né, e economizar a linha de telefone. Eu era um daqueles que ficava pendurado no telefone, ocupando a linha para acessar a BHNet, né, foi lá na década de 90, isso. Depois ela foi vendida para a Telefônica, né, de Espanha, e em 2000 nasceu a NetSol. Né. Eu, nessa época, aí, na década de 90, estava dando os meus primeiros passos aí na área de tecnologia. Quando a NetSol foi vendida para a Telefônica, eu tirei o meu primeiro MCP, meu primeiro certificado Microsoft, foi em 99, né, o meu MCCE já fez aí já uns 20 anos, né, acabo entregando a idade quando eu conto isso. Tá? Alguns números da NetSol, né, uma empresa mineira, mais de 20 anos de vida, empresa sólida, né, que se preocupa com qualidade, se preocupa com segurança. Né, a gente tem aí mais de 10 anos aí de ISO 20000, mais de 300 clientes com contatos ativos, né, e trabalha bastante aí no nosso crescimento. Tá? Vou falar um pouquinho sobre Covid-19, algumas orientações para o home office. Isso é especialmente importante se você tem crianças em casa, né? É interessante que as pessoas saibam o horário que você está trabalhando, né? E que aquele momento ali você precisa se concentrar. Isso é um pouco difícil quando a gente tem criança muito pequenininha, né? Eu já tive uma situação já de trabalhava de casa e com criança muito pequenininha já complica um pouquinho mais. Tem alguém com o microfone fora do mundo? Eu pedi por gentileza o Marcelo para controlar isso aí para gente. Obrigado.
Então eu tenho aqui essa questão aí das crianças, né, quando são menorzinhas é um pouco mais difícil, mas se você conseguir um espaço para você isolado, né, às vezes vale a pena ficar num quarto e não na sala onde está a TV ligada, né, para poder se concentrar no trabalho e definir, né, um horário de trabalho, né, não ficar também trabalhando 24 horas por dia, né, o excesso é ruim aí dos dois lados. Né. Aqui a gente tem algumas orientações, eu aproveitei esse slide de uma outra apresentação que a gente teve sobre SMA, né, uma solução da SonicWall. Quem quiser depois pode acessar o site da NetSol, a apresentação está disponível lá. E já estava previsto já, né, algumas questões de itens importantes que o Jorge tinha colocado nesse slide e eu estou aproveitando dele. Eu marquei em azul itens que o Teams pode atuar diretamente. Então eu tenho aqui, por exemplo, itens que são importantes para o home office. Um link de internet adequado, né, upload e download. É claro que uma vez ou outra pode cair, né, mas é importante ter um investimento aí num bom link de internet. Computador atualizado com performance adequada, né, para a pessoa trabalhar de casa. Ferramentas de comunicação com o restante da empresa, e aí o Teams atua diretamente, ele é uma ferramenta onde as pessoas podem estar trabalhando de qualquer lugar, precisa de um ponto na internet, quebra essa questão de barreira, né, regional. Eu tinha aqui o site São Paulo, o site Belo Horizonte, o site Rio, o site Austrália, né, não tem isso, está todo mundo na internet e compartilhando o ambiente que está disponível na internet, tá? Não só para colaboração de arquivos, mas para reunião, chat e vários outros recursos que a gente tem disponível. Eu tenho aqui ferramentas de segurança, VPN, anti-malware, backup, e o SMA que a gente falou em outro workshop. Foi interessante porque o SMA ele desafoga a VPN, assim como o próprio Teams ele desafoga a VPN, né? Houve um crescimento muito grande, todo mundo foi para a VPN, né? Alguns já tinham VPN, mas não tinha a VPN expandida, né, capacitada para trabalhar com todos os usuários. E de repente a gente entrou num cenário onde todo mundo tinha que conectar pela VPN, né, e aí foi aquela confusão. Então, é um detalhe importante você procurar não só expandir a sua VPN como primeiro passo, né, se você ainda não está no Office 365, mas pensar numa alternativa que seria o Office 365, o Teams, o próprio SMA, para que você consiga desafogar a VPN e trabalhar de forma mais transparente, né, e menos sofrível para o usuário, né, de estar dependendo muito da qualidade do link de internet que as pessoas têm em casa. Né. Ferramentas de colaboração, o Office 365 é uma ferramenta de colaboração, né, auditoria e relatório. A gente tem isso também no Office 365, né, controle, qual que é o IP, que hora que acessou, arquivos que foram acessados, dentro do próprio Teams, a questão das conversas, tudo isso pode ser auditado, né? A gente consegue tirar relatórios de uso. Então, essa parte de auditoria, conformidade, a Microsoft se preocupa muito, e quando a gente está trabalhando numa solução que está diretamente na nuvem, a gente vem com uma boa parte disso já pronto. Tá? E, claro, né, um horário de trabalho definido é importante para você não ficar também aí around the clock, né? Não ficar 24 horas aí pilhado no trabalho. A gente vai falar sobre o Teams. O Teams, ele é um hub, tá? Um hub é o quê? Um concentrador, né? Eu posso concentrar nele o trabalho e ligar nele ali várias aplicações minhas. Eu tenho Planner, eu tenho aplicações inclusive fora do ambiente Microsoft, né, ou até mesmo um site que eu queira criar um link e colocar dentro do Teams. E a gente não vai falar sobre tudo, né, que o Teams faz, é muita coisa que o Teams faz, por isso a gente tem aí um filtro, um limite, até por questão do tempo, tá? Mas basicamente é uma ferramenta que a gente consegue trocar mensagens, realizar reuniões internas ou externas, como essa que a gente está realizando agora, colaborar dentro de um mesmo documento, se eu quiser fazer anotações e ficar... eu quero, por exemplo, compartilhar uma tela, eu quero compartilhar um documento e trabalhar dentro do mesmo documento mais de uma pessoa ao mesmo tempo, a gente consegue, né? Trocar informação sobre um projeto e de forma organizada, né? Não igual no famoso WhatsApp. Inclusive, esse é um tema para uma outra conversa, né? A gente pode um outro dia aí falar sobre essa questão de Shadow IT.
né, que é quando a gente tem as pessoas dentro da organização acabam tendo a necessidade de trabalharem e elas vão em busca de soluções no mercado que muitas vezes foge do ambiente controlado pela área de tecnologia, controlado pela empresa, né? E o Teams ele consegue cobrir várias dessas lacunas, principalmente no quesito comunicação. No Teams tem o Kaizala também, dentro do ambiente do Office 365, né, que é muito similar ao WhatsApp, e onde você pode criar grupos, e são grupos controlados pela empresa, né? A informação que está ali é a informação da empresa, mesmo que tenha pessoas externas trabalhando dentro de um projeto com você. Tá? Então, essa questão ela é muito importante, é a questão da segurança, né? E nesse corre-corre, muita gente abriu mão da segurança. Tá? Então, é preciso a gente voltar para esse caminho aí. Eu vou passar agora, a gente vai começar a fazer algumas demonstrações. Deixa eu voltar para o meu ambiente aqui do Teams. Tá? A primeira coisa que eu vou mostrar é como que a gente faz para ter acesso ao Microsoft Teams. Então, deixa eu abrir a minha janela aqui, só um minutinho. Pronto, aqui eu estou com o meu ambiente da NetSol logado. Tá? Nesse workshop, a gente vai ter aqui 3 ambientes. Um vai ser o ambiente onde está com o meu próprio usuário, que é o ambiente, inclusive, que a gente está participando nesse workshop. O outro ambiente é um ambiente de um usuário da empresa fictícia, chamada Contoso, né? Quem aí já fez outros cursos da Microsoft conhece bem esse nome, né? Vai ter um ambiente da Contoso, que é um ambiente de um outro usuário, o nome dele aqui eu coloquei de Raul, e há uma outra usuária que é Megan, também da Contoso. Então, são 2 empresas, né, que a gente vai mostrar aqui nesse workshop, e elas podem se comunicar e trocar informação e tudo mais. Bom, aqui eu estou logado no meu ambiente, então, da NetSol. Tá? Como é que eu faço para acessar o Office 365 e acessar o Teams? Eu digito office.com, eu já tenho o hábito de digitar, na verdade, portal.office.com. Né? Quando eu digito esse endereço, eu vou diretamente para a página do Office 365. Se você não estiver autenticado, ele vai aparecer uma telinha para você colocar o seu usuário e senha. Em alguns casos, pode ser que você tenha que utilizar também um código igual aquele de banco, né? Parecido com aquele de banco, que vai trocando a cada 30 segundos, o que aumenta a segurança para você autenticar dentro do Office 365. Tá? Ou pode ser um SMS, pode ser uma ligação no seu telefone, ou até uma notificação no aplicativo para você simplesmente autorizar a entrada. Isso é especialmente importante porque, além de usuário e senha, você tem que ter um terceiro, né? Aliás, um terceiro não, um outro fator de autenticação, né? A gente pode falar de múltiplos fatores de autenticação, que são várias opções, para que você acesse o ambiente do Office 365, que torna ele muito mais seguro. Né? Há muitas empresas que dentro do ambiente on-premises, né, um ambiente tudo rodando dentro de casa, muitas vezes não tem esse tipo de fator de autenticação. E no Office 365 a gente tem isso já disponível. Tá? Então, uma vez que eu acessei o portal.office, ele loga e acessa aqui essa tela, né, essa página, onde eu tenho aqui várias aplicações do Office 365. Aqui a gente vai falar hoje do Teams, tá? Então não tem como pelo tempo a gente tem como abordar tudo. Eu vou falar um pouquinho aqui do Microsoft Teams. Quando eu abro o Teams, eu consigo navegar, né, usar ele pela web, e eu também posso baixar o aplicativo. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, existe um botão aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Esse botão aqui faz com que eu possa fazer download da aplicação. E quando eu faço o download da aplicação, eu consigo aí rodar ela dentro da minha própria máquina. Né? Deixa eu abrir aqui o que está na minha própria máquina. Vou arrastar ele para a janela. Está aqui, ó. Esse é o Teams da NetSol. Né? Eu tenho aqui todos os participantes e eu tenho aqui a aplicação instalada. A Microsoft fez um investimento pesado na qualidade da comunicação. Quem já usa o Teams há algum tempo sabe disso, né, que a qualidade tem ficado muito boa. Né? Eles têm feito aí, até em redes que não são tão boas assim, é possível ter uma comunicação boa quando você utiliza o aplicativo.
né? Aqui a gente tem alguns controles também de segurança, controles da reunião. O que a gente configurou aqui, que as pessoas que entram na reunião devem aguardar no lobby, né? Então é necessário admitir para que elas entrem no lobby. Essa é a tela que a gente tem aqui agora. Aqui a gente tem aqui 4 janelas maiores, basicamente as últimas pessoas, né, que acessaram, ou que falaram dentro do Teams, elas vão aparecer aqui nessa janela. Então, onde eu tenho, por exemplo, aí uma reunião aí com 50 pessoas, eu posso ter até 250 pessoas numa reunião, né, eu disse isso mesmo, 250, tá? Numa única licença do Teams eu posso fazer reunião com 250 pessoas. As 4 últimas vão aparecer aqui, as 4 últimas que falaram, né? A gente vai ter o vídeo delas aqui. Tá? Então, isso é interessante porque você tem foco, né? Mas acontece que, com essa explosão aí do coronavírus, muitas pessoas estão pedindo, né? Pediram para a Microsoft, não, a gente quer ter mais pessoas dentro de poder ver, né? Mais pessoas na câmera. E a Microsoft vai subir esse número agora para 9. Tá? Então vão poder aparecer 9 pessoas aqui nessa tela nos próximos lançamentos aí que a gente vai ter. Tá? Um outro recurso legal que apareceu recentemente é quando eu ligo a câmera, eu posso mudar o fundo de tela. Tá? A minha câmera estava ligada, né? Deixa eu ligar ela de novo aqui. Esse fundo que vocês estão vendo aqui atrás não é o meu fundo verdadeiro. Tá? Quem aqui se lembra daquele episódio, né, onde tinha um professor dando uma entrevista, se eu não me engano, para a CNN, e aí apareceram as crianças correndo atrás, né? Uma mulher que foi lá pegar as crianças e tirar as crianças da reunião. Se ele tivesse esse recurso aqui, provavelmente ele não ia ficar tão desesperado assim. Né? Foi bem desesperador, assim, viralizou na época. Né? Ele, numa entrevista, ao vivo, e as crianças aparecendo e tal, ele ia poder esconder o fundo. Né? E para isso, a gente tem um recurso agora que é esse aqui, ó, mostrar efeitos da tela de fundo. Isso aqui está quente, acabou de sair esse recurso. Né? O primeiro aqui eu consigo desfocar o meu fundo. Tá? E aqui eu tenho outras opções de fundo que eu posso colocar, tem alguns bem infantis. Né? O Teams ele é usado também em escolas. Né? A Microsoft tem um plano educacional. E esse aqui é o fundo que eu troquei. Se eu tirar o fundo, vocês vão ver lá atrás, ó, as minhas guitarras aparecendo, tá? Então eu tenho ali as minhas guitarras, tem uma cadeira, um tripé. Se eu quiser aplicar o fundo, eu posso escolher outro fundo. Deixa eu mudar aqui, por exemplo. E eu consigo aplicar um outro fundo, né? Isso aqui acabou de sair agora, para quem trabalha em casa, esse recurso ele é fantástico, né? Eu espero que a Microsoft lance em breve um recurso para você mudar também o corte de cabelo das pessoas, né? Todo mundo ficando em casa, daqui a pouco vai ficar difícil. Sei que nem todo mundo, tem muita gente com medo de sair ainda, né? E tem razão, né? Tem gente que está deixando a cabeleira crescer, daqui a pouco vou ter que criar um filtro para isso aí, não só para o fundo de tela. Né? Deixa eu fechar aqui. Então, olha só. Aqui, quando vocês quiserem ver o ambiente que a gente está tratando, aqui em cima, deixa eu marcar aqui numa setinha, aqui em cima, eu tenho sempre o usuário do Teams. Nesse caso aqui, eu estou com o meu usuário da NetSol e vocês vão poder acompanhar quando mudar ali em cima, quando mudar de ambiente. Tá? Vamos falar de mais alguns recursos que a gente tem aqui no Teams. Eu tenho um recurso aqui, Equipes, tá? Onde eu posso criar várias equipes aqui dentro. Tá? Eu tenho aqui um canal, por exemplo, um canal privado, né, e um canal aberto. Deixa eu voltar no meu ambiente de laboratório, que eu vou abrir ele, onde eu tenho alguns recursos para a gente poder mostrar. Deixa eu... Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou colocar na tela. Está aqui. Tá? Então, eu posso criar várias equipes. Né? Aqui eu mudei o usuário, como eu havia dito a vocês. Tá? Aqui eu tenho equipes. Retail aqui é a equipe. Mark 8 projeto aqui é a equipe. Espera que eu sair da equipe, voltar para a equipe aqui. Aqui, ó, Mark 8 é uma equipe. E Digital Initiative Public Relations é equipe também. Aqui dentro eu tenho canais. Tá? Dentro de cada canal desse, eu posso ter o chat, né? A conversa vai acontecer dentro de cada canal desse aqui. Né? Então as pessoas podem discutir sobre vários assuntos dentro do canal.
tá? Um canal, você pode organizar isso de diversas formas, né? Eu posso criar, por exemplo, uma estrutura por departamentos ou uma estrutura por projetos ou um misto dos dois ambientes, né? Há várias formas da gente criar isso, por isso que é importante fazer um bom planejamento do Teams, porque inclusive a sua estrutura de arquivos, ela vem para cá depois, tá? O mau planejamento, feito isso na correria, vai resultar num futuro onde você tem uma má comunicação. Você vai ter uma ferramenta fantástica de comunicação, mas vai acabar tendo má comunicação por conta da desordem que foi criada na criação do Teams. Então, o planejamento ele é fundamental quando a gente cria uma estrutura no Teams para comunicação com a empresa. Então, aqui eu tenho vários recursos, eu tenho aqui arquivos, as postagens ficam aqui, né, nesse menu em cima, eu tenho o Wiki, eu posso adicionar outras aplicações aqui, ó, tá? Biblioteca de documentos, Power BI, um site, tá? SharePoint, inclusive aplicações que não são só aplicações Microsoft. Olha a quantidade de coisa que a gente pode colocar aqui. Tá? Tudo isso já integrado com o Microsoft Teams. Por isso que eu disse que ele é um hub, né? Ele vai concentrar a comunicação de tudo isso aí. Tá? Aqui eu tenho um calendário, né? A gente vai usar depois esses recursos aqui de reunir agora e nova reunião. Eu tenho aqui o meu histórico de chamadas. Eu tenho aqui uma outra forma de acessar a questão aqui dos arquivos. Eu tenho outros aplicativos que eu posso integrar ao Teams, tá? Inclusive, eu consigo ter, por exemplo, o próprio Zoom, né, que é um concorrente do ponto de vista de reuniões, né, mas o Zoom não faz tudo que o Teams faz, assim como também o Teams não faz tudo que o Zoom faz. Tá? Eu posso ter integração com outras aplicações aqui, então se você já usa outras aplicações, você não precisa jogar fora o investimento que você fez, você pode aproveitar esse investimento e interligar ele junto com o Teams. Eu tenho aqui o Trello, apesar da Microsoft ter o Planner, se você já usa o Trello, você pode ligar o Trello ali também. Tá? Existem bots, eu consigo fazer várias automações também dentro do Teams. Tá? Eu tenho uma série de aplicações, tem uma que eu acho muito interessante, que é uma aplicação chamada Turnos, né, em inglês chama Shifts, onde eu faço controle de ponto, eu posso atribuir quem é que vai entrar no turno, quando eu tenho troca de turno na equipe. Tá? Tudo isso está disponível aqui dentro do Teams, né, e integração junto com o Teams. Tá? Aqui eu tenho chat, vocês podem observar que eu estou com outro usuário, ó. Eu estou na empresa Contoso, tá? E eu mandei uma mensagem para o meu usuário da NetSol, isso porque a federação está ativada, eu consigo comunicar com em outras empresas que utilizam o Teams, tá? E não só comunicar com outras empresas que utilizam o Teams, né? Eu, na verdade, consigo comunicar também com a rede Skype, tá? Eu consigo falar com usuários da rede Skype. A Microsoft ativou isso não faz muito tempo. Essa era uma funcionalidade que já existia no antigo Skype for Business, que era a possibilidade de comunicar com pessoas no Skype, e a Microsoft colocou isso no Teams também. Então, aqui no Teams eu consigo acrescentar pessoas de outras empresas e pessoas do Skype. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre configurações de áudio e vídeo. Tá? Quando a gente está numa reunião, deixa eu voltar para a minha reunião aqui. Quando a gente está em uma reunião, vou fechar aqui só um minuto. Quando a gente está na reunião, a gente precisa ter uma configuração, fazer uma configuração de áudio e vídeo se você tiver mais de um dispositivo, que é o meu caso. Então, quando eu clico nesse menu aqui, eu tenho aqui configurações de dispositivo, tá? Aqui eu tenho os dispositivos disponíveis para mim, né? E é aqui que eu configuro. Eu quero, falando de dispositivo, para quem vai começar, né, agora entrar nesse mundo de reuniões online, é importante que você invista principalmente num equipamento bom de áudio, né, de qualidade. A maioria dos microfones do próprio notebook, né, ou alguns microfones aí que são microfones de mercado, às vezes até o próprio microfone de celular, ele tem o hábito de, como é que eu digo? Ele é feito para captar todo o ambiente, o som do ambiente, né? Então, utilizar um headset ajuda bastante. Eu separei aqui alguns modelos da Logitech. Tá? Eu não estou ganhando nenhum dinheiro da Logitech. Né? Logitech não está me patrocinando, inclusive Logitech me patrocina.
Tá? Mas eu separei, tem alguns de R$ 170, tem fones com headset de R$ 50, tem de 600, tem mais de R$ 1.000, né? Tem sem fio, com fio, tem todo tipo de fone. Isso é importante se a empresa, né, essas pessoas estão trabalhando de casa, para que elas sejam ouvidas, né, com alguma qualidade. Tá? Você não precisa investir o de 1.000, né, mas é importante, porque senão fica aquela cacofonia, vai ouvir som do ambiente, som de carro passando na rua, cachorro latindo, e muitos desses microfones, eles são preparados para cortar o som, né, externo e dar prioridade à qualidade da voz na reunião. Inclusive o próprio Teams, ele tem algoritmo nele para fazer isso, para suprimir o ruído externo e dar prioridade ao ruído aí da sua voz, tá? Não ao ruído da sua voz, né? A sua voz, tá? Outra coisa também é uma câmera, né? Se você for fazer o webcast, reunião com muitas pessoas, aqui eu coloquei algumas opções da Logitech. Eu uso essa daqui, deixa eu ver qual que é o modelo dela, a C930E. Essas câmeras aqui, elas hoje estão na faixa aí de R$ 300, mas alguns notebooks já têm câmeras já muito boas, né? Você nem precisa fazer investimento em câmera, tá? Mas se você for fazer, é importante procurar a questão da luz, né? Não ficar com a janela, por exemplo, atrás de você, né? Fica de frente para a janela. Tá? São coisas que você pode fazer para melhorar a qualidade, né, das suas reuniões e dos seus eventos. Tá? E nesses tempos que a gente está vivendo, eu acho válido, né? Eu gosto de dizer para as pessoas, liguem a câmera. Né? A gente não tem mais aquela coisa do olho no olho, a gente perdeu isso com esse isolamento que a gente está vivendo, então procurem ligar a câmera. Né? Se você não queria ligar a câmera porque antes tinha uma bagunça atrás de você, você agora pode usar o recurso da Microsoft para mudar o fundo, né, da sua tela. Mas é importante, né, ligar a câmera nas reuniões, vai falar com o colega de trabalho que está distante, vai falar com o cliente. Tá? É importante você fazer isso, né? Ligar a câmera é algo que, ao meu ver, ajuda, né, na colaboração aí no trabalho à distância, tá? E falando em trabalho à distância, como é que eu faço para saber quem é que está trabalhando remoto no Microsoft Teams? Né? Como que eu sei que essa pessoa está trabalhando, se ela está disponível para uma conversa? Aqui no Teams, se você olhar bem aqui em cima, deixa eu dar um zoom novamente, vocês podem ver que o meu status está como ocupado. Tá? Aqui, eu estou, na verdade, apresentando. Tá? Eu poderia mudar para disponível, ocupado, não incomodar, volto logo, aparecer como ausente. Esses são os status que a gente tem. Se a pessoa conectou no Teams, você consegue ver o status dela aqui. Então as pessoas ainda têm alguma resistência, né, em relação a, puxa, mas será que a pessoa vai estar trabalhando? Como é que eu vou saber se ele vai estar trabalhando? Se você tem o Teams, você consegue ver toda a sua equipe, quem está online e quem está offline. Tá? Você vai conseguir ver quem é que está trabalhando. E há mais de uma forma de eu ver essa questão aqui de quem está trabalhando e não está trabalhando. Eu posso ver, ou não só está trabalhando, né? Às vezes está trabalhando, mas não está disponível naquele momento. Eu consigo ver por aqui, pelo próprio Teams. Se eu vier no chat, eu consigo ver também o status das pessoas. Tá? Aqui ele atualizou o status para mim. O Raul está disponível, o Marcelo está ocupado, o Jorge está ocupado, Vinícius está ocupado, Paulo apresenta como offline para mim aqui. Tá? Um detalhe importante, se eu mandar uma mensagem para o Paulo, ele está offline. Eu posso mandar para ele, assim que ele se conectar, ele vai receber essa mensagem. Tá? Então, o usuário que está offline, ele recebe a mensagem, mesmo que você aí mande essa mensagem para ele. Um outro recurso legal, o Teams, você pode abrir ele agora offline. Você está sem conexão com a internet, está no avião, você consegue abrir ele offline e vai poder ver as últimas conversas, responder essas conversas quando você se conectar novamente, ele vai enviar tudo que você fez. Tá? Esse é um recurso novo que está sendo feito o rollout aí, né? A Microsoft está distribuindo isso para os usuários de forma global. Tá? Então aqui eu consigo ver, ó, Douglas, por exemplo, ele está disponível. Né? Eu posso mandar uma mensagem diretamente para ele daqui da aplicação. Uma outra forma legal de eu olhar isso é através do Outlook. Deixa eu ver se eu tenho aqui já aberto. Um Outlook já para mostrar o status. Só um minutinho.
Aqui, ó. Aqui eu tenho o Outlook aberto e ao lado aqui ele vai mostrar o status do usuário para mim. Tá? É que esses usuários aqui eles estão todos offline, se eu não me engano, né? Do meu ambiente de teste. Tá? Deixa eu ver se eu tenho isso no webmail da NetSol, eu vou conseguir mostrar também. Deixa eu abrir meu webmail aqui. Aqui, ó. O Jorge, ele está disponível nesse momento. O Vinícius, deixa eu ver o Vinícius. Vinícius está como ocupado. Então eu consigo ver, inclusive, né, eu consigo mandar uma mensagem ou mandar um e-mail a partir daqui. Então eu consigo checar a presença dos colaboradores, né, das pessoas que trabalham comigo, quase que em tempo real. Tá? Essa é uma nova funcionalidade da Microsoft que vai entrar, que é você poder ver isso em tempo real. Hoje, uma mudança de status, ela demora aí alguns minutos, tá? E para mudar o status é muito simples, né? Eu mostrei para vocês, eu posso vir aqui e selecionar. Deixa eu voltar lá no Teams. Eu vou lá no Teams e mudo o meu status, tá? Eu não vou mudar o meu aqui agora não, porque eu não quero receber ligações agora, né? Nem chamadas, tá? E alguns status eles são alterados automaticamente, tá? Quais são essas alterações de status que são feitas de forma automática? Deixa eu projetar isso aqui na tela. Aqui, ó. Alguns status que a gente tem, né? Disponível com ausência temporária, tá? Ou seja, a pessoa parou de mexer no computador, leva aí 1 minutinho, 2, ele entra nesse status automaticamente. Eu tenho ocupado em uma chamada, em uma reunião, em uma chamada com ausência temporária, ou seja, está na chamada, mas parou de mexer no teclado, parou de usar o computador. Eu tenho status que é não incomodar e ele entra automaticamente nesse status quando eu estou em modo de apresentação, que é o caso do que a gente está fazendo agora. Tá? Aqui eu tenho ó, os estados de presença configurados pelo aplicativo são baseados na atividade de usuário. Tá? Então, quando eu entro numa apresentação, ele automaticamente coloca em apresentação. Tá? Quando eu bloqueio o computador também, ele coloca como ausente. Tá? Bloqueio o computador, ele já muda para ausente. E algumas coisas ele checa do seu próprio calendário. Então, se como ele está integrado, né, a plataforma é toda integrada, ele verifica no seu calendário do Office 365, ele viu que você está ocupado naquele momento, ele vai lá e te coloca como ocupado, né, com base na atualização do seu calendário. Tá? Então, algumas mudanças ele faz automaticamente, aí a gente chama de estados de presença. Tá? É possível adicionar pessoas na sua lista de prioridade lá nas configurações do Teams. Eu, particularmente, não uso isso, porque as pessoas que estiverem na minha lista de prioridade vão poder me interromper, mesmo que eu esteja numa apresentação. Então, imagina, eu estou fazendo essa apresentação aqui e alguém me liga, né? E aí começa a aparecer pop-up na tela aí, mensagem na tela de ligação. Então, eu não uso esse recurso, mas ele existe, tá? Para você poder colocar aí algumas pessoas aí numa lista de prioridade, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá, então a gente viu aqui sobre a questão da mudança, né, automática. Eu vou falar um pouquinho sobre o chat 1 a 1. Né, aquela hora eu tinha mandado uma mensagem do meu usuário do meu ambiente de testes. Eu posso, né, responder para ele aqui. Aqui agora eu estou no meu ambiente da NetSol. Tá? Eu posso fazer uma chamada para ele de voz, uma chamada de vídeo, e posso também compartilhar a tela. Tudo isso aqui é política, que pode ser definido pela empresa. Tá? Então, a sua empresa pode definir a política. Não, esse recurso eu não vou ativar, né? Eu não quero ativar o recurso de, por exemplo, sei lá, conversa com empresas externas. Você pode, inclusive, limitar isso. Não, a gente vai liberar a conversa externa, mas eu vou liberar somente para os meus parceiros de negócio. Né? Tudo isso é configurável. Tá? Aqui ele indica, né, que é uma pessoa externa, que é um contato externo, e eu tenho já aqui esses recursos, né, para fazer um chat. Tá? Além do chat que eu tenho aqui, eu posso fazer o chat no canal. Então, deixa eu abrir aqui equipes. Tá?
Aqui eu tenho um canal geral. O Jorge mandou para mim aqui, ó, link encurtado para o workshop que a gente está participando agora. Eu posso responder diretamente. Ele mandou para mim? Não, ele mandou no canal, né? Geral. Eu posso responder para todo mundo que faz parte dessa equipe ver. Né? Então, e eu vou dar uma dica para vocês aqui, a tecla de atalho. Aquele botãozinho do Windows mais o ponto. Vai te mostrar uns emojis. Tá? Vou colocar um joinha aqui. E vou dar um Enter. Tá? Então isso é legal porque eu estou respondendo nessa thread aqui. Ó. O Jorge criou uma thread, eu estou respondendo nela. Se eu responder aqui embaixo, eu crio uma outra conversa. Tá? Eu acho particularmente legal você responder. Peraí que eu abri na web o link aqui, acabei abrindo o link. Deixa eu voltar. Eu particularmente acho interessante, né, as pessoas serem instruídas a responderem dentro da mesma thread, tá? Para ficar mais organizado, né, dentro do canal, as conversas vão ficar um pouco mais organizadas, né? Então, se é um assunto novo, eu clico aqui e escrevo um assunto novo. Se eu estou respondendo uma thread, eu clico no assunto e respondo nesse assunto, nessa thread, tá? Um outro detalhe importante é um botão pesquisar que eu tenho aqui em cima. E eu consigo pesquisar as conversas, todo o histórico de conversa que houve dentro do Office 365, dentro do Teams, na verdade. Eu vou conseguir pesquisar. Isso é legal porque você vai ter uma espécie de wiki, né? Você vai montando um banco de dados de conhecimento à medida que as coisas vão sendo resolvidas na empresa. Então, um assunto que foi tratado 6 meses atrás, se você escrever aqui o nome desse assunto, você vai encontrar, né? Vai encontrar várias pesquisas, né? Pessoas comentando sobre esse assunto e vai poder participar da continuidade numa conversa que já existia há tempos atrás. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora o recurso do calendário, especialmente aí o de reunir agora. Tá? Eu tenho aqui, ó, eu voltei para o meu ambiente agora do Contoso, porque eu vou clicar para iniciar uma reunião. Aqui no calendário, quando eu clico em reunir agora, ele automaticamente seleciona para mim aqui o meu dispositivo que eu estou utilizando. Se eu quiser usar outro dispositivo, né, se eu tiver um headset, eu tenho que mudar ele aqui. Se eu vou entrar, né, com o modo da reunião, se eu vou ficar com a câmera ligada ou desligada, e se eu vou usar aqueles recursos de desfoque de fundo e trocar o fundo. Eu também posso conectar com o áudio desligado, tá, ou usar o áudio do telefone. Né, eu vou ligar para um número e entrar na reunião pelo telefone. Aqui eu posso colocar o assunto da reunião. Tá? Então eu vou escrever aqui. E clico em ingressar agora. Então aqui, ó, eu já entrei na reunião, mas não tem ninguém na minha reunião. Para isso eu tenho que copiar as informações aqui da reunião, né, no canto superior direito. Copio as informações de ingresso. Vou colar isso no meu e-mail e posso mandar, né, para e-mail aí para as pessoas. Tá? Tem um detalhe importante, que se eu colar isso num bloco de notas, ele não cola como um URL. Deixa eu voltar para cá. Ele não cola como um URL, tá? Aqui eu tenho a URL, ó. Eu vou colar isso no bloco de notas para vocês verem como é que é. Aqui, ó. Ele vai somente o texto, tá? Eu não tenho o link da reunião. Então, eu preciso colar no Word ou colar dentro do Outlook para ter esse link da reunião. E aqui eu clico com o botão direito, eu posso copiar o hiperlink. Né? Deixa eu voltar aqui com o meu Notepad. Eu fechei ele sem querer. Aqui, ó. Esse é o link da reunião. Eu poderia colar isso aqui no WhatsApp, mandar isso para uma outra
né, colocar no e-mail, colocar num site, enfim, as pessoas vão poder usar esse link para entrar na reunião. E um detalhe importante, o link não expira. Tá? Uma vez que eu criei esse link aqui, se eu quiser fazer reuniões recorrentes usando o mesmo link, eu posso. Tá? Eu já fiz reunião com link de 4, 5 meses atrás, usar o mesmo link e entrar na reunião. Tá? Por isso é importante você configurar, né, recursos de segurança do seu link de reunião. Tá? Você consegue, né, quando você faz uma reunião agendada, Pega só com ele. editar algumas E ele tem esse mau hábito. de reunião. Tá? Então aqui eu tenho o link da reunião, a pessoa que clicar aqui vai poder entrar na reunião imediatamente. Tá? Deixa eu voltar para minha tela com o Teams. Pronto. Então aqui, eu mandando aquele link, qualquer pessoa pode participar da reunião. Tanto pessoas que estão dentro da minha empresa, quanto pessoas de fora da empresa. Simples assim, bastou clicar naquele botão reunir agora e ele gera o link da reunião. Agora, e se for uma reunião agendada? Então deixa eu sair aqui. Se for uma reunião agendada, eu venho aqui em calendário e clico aqui em nova reunião. Ó. Eu posso agendar uma reunião ou agendar um evento. Quando eu crio um evento é diferente de uma reunião. Um evento, as pessoas não vão poder ligar a câmera, ligar o microfone, elas vão ter somente o chat para elas participarem. Parece muito uma live do YouTube ou uma live do Facebook. Tá? As pessoas vão poder te ver, mas não vão, o nível de interação delas é menor. Tá? Quando eu tenho aqui agendar reunião, é um exemplo do que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Eu consigo ter até 250 pessoas conectadas na reunião e no evento ao vivo eu tenho até 10 mil pessoas conectadas na reunião. Tá? Então, eu vou colocar aqui que é agendar uma reunião. Aqui eu especifico título, participantes. Se eu quiser já colocar essa reunião dentro de um canal, eu posso colocar aqui. Reunião. Quando eu clico em salvar, ele já salva essa reunião para mim. Tá? Assistente de agendamento, eu consigo ver se as pessoas estão livres ou ocupadas naquele horário que eu quero agendar essa reunião. Eu vejo das pessoas da minha empresa, tá? Ou de empresas que eu tenho federação. Se eu tiver, por exemplo, uma federação, compartilhamento de calendário com um parceiro de negócios, eu vou conseguir ver o calendário, né, e a disponibilidade aí de livre ocupado desse parceiro de negócios também, tá? Além de ver aqui das pessoas da minha empresa. Eu vou fechar isso daqui. Uma outra forma de eu criar um link de reunião é pelo webmail. E uma outra forma de criar o link de reunião é pelo próprio Outlook. Eu venho aqui no calendário, nova reunião do Teams. Ele abriu em outra janela, deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Ele já criou aqui o link de reunião. Coloco o título da reunião. Normalmente eu gosto de colocar o nome da empresa. Né? E o assunto na frente. Quem é obrigatório, quem é opcional, o dia e a hora da reunião. Ele já colocou aqui o local, a reunião do Teams. Tá? Aqui nesse campo de texto que quase ninguém usa, eu gosto muito de colocar aqui o que eu preciso que as pessoas levem para a reunião. Eu acho que isso otimiza muito a reunião, então eu coloco ali, fulano, traz isso, né? Equipe tal, traga tal informação para a reunião, né? Para as pessoas já se prepararem. Quase ninguém usa isso aqui, mas eu sou um adepto desse campo de texto para fazer um resumo do que eu preciso que as pessoas levem para a reunião, quando sou eu o organizador da reunião. Um outro detalhe importante é isso aqui, opções da reunião. Eu tenho outro link aqui, deixa eu abrir. Eu vou copiar aqui o hiperlink. Eu vou abrir numa janela. É uma janela que está logada com esse usuário. Deixa eu só ver se eu tenho uma janela já logada com ele aqui, só um minuto. Aqui, ó. Ah, ele não abriu para mim. Eu acho que eu não estou logado com esse usuário ali. Enfim, quando eu clico aqui, ele abre uma tela. Deixa eu ver com qual usuário que eu estou logado. Ele abre uma tela para mim
onde eu consigo especificar algumas opções da reunião. Tá? E aí eu posso falar, por exemplo, quem que deve esperar no lobby, quem que pode apresentar, tá? Quem pode ser apresentador da minha reunião. Infelizmente ele não abriu aqui agora, mas se der tempo aí eu mostro mais à frente. Tá? Mas se não der, infelizmente vai ficar pendente aí por conta do nosso tempo. Tá? Mas ali eu clico, a minha ideia era clicar aqui em opções de reunião e a gente vê as opções de reunião. Eu estou logado com outro usuário aqui diferente na minha máquina, por essa razão ele não tá abrindo agora. Por causa eu volto depois aqui. Dicas aí para a gente gravar a reunião, né? Depois que eu já estou conectado na reunião, então deixa eu entrar aqui para ingressar na reunião. Se eu estiver na reunião e quiser gravar, é muito simples. Eu clico aqui e coloco em iniciar gravação. Mas por que o meu aqui está desativado? Porque eu estou sozinho, tá? Aqui agora eles não estão compartilhando nada. Né? Se eu clicar aqui em compartilhar, ele já habilita para mim o botão de iniciar a gravação. Ou se tiver mais alguém na reunião, eu já consigo também iniciar a gravação. Até pouco tempo atrás, nos clientes mais antigos do Teams, precisava ter 3 pessoas ou mais na reunião, ou ser uma reunião agendada para eu poder gravar. Agora não. Se eu tiver num chat, evoluir para uma reunião, eu consigo clicar no botão ali e Peraí, iniciar a gravação. Tá? Essa reunião que a gente está aqui nela, por exemplo, ela está sendo gravada, né? E depois que ela é gravada, ela fica disponível lá no stream. Tá? Então, não vai consumir recurso da sua máquina para poder gravar essa reunião. A própria Microsoft se encarrega de gravar essa reunião. E depois que a reunião acontece, a gente recebe um aviso aqui. Ó. Ontem o Jorge compartilhou tela comigo, a gente gravou, e eu recebo um e-mail, está aqui o e-mail, falando, olha, seu conteúdo está pronto para ser transmitido. Né? E onde é que isso fica disponível? Isso fica lá no stream. Aqui, ó. Isso fica disponível aqui no stream, tá? As reuniões gravadas aparecem aqui. Então, essa aqui foi uma reunião que eu gravei. Como eu sou o dono da reunião, fui eu que iniciei ela. Se eu quiser ir, fui eu que iniciei a gravação também. Se eu quiser fazer download, eu posso. Se eu quiser trocar o vídeo, eu posso. E o stream ele é uma espécie de YouTube corporativo, né? YouTube interno, cheio de recursos também. Né? Onde eu tenho aqui, posso criar canais. Igual você cria canal no YouTube, eu posso criar canais aqui, postar as coisas dentro do canal, permissão de quem acessa, tá? Mas ele é corporativo, ele vai funcionar dentro da sua empresa, tá certo? Então aqui que fica gravado, se você precisar fazer download e mandar isso para alguém, você pode fazer download, colocar no OneDrive e enviar o link para alguém, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão dos relatórios que a gente tem no Office 365. Deixa eu abrir aqui um exemplo de relatório. Eu tenho relatório por dispositivo. Isso aqui está dentro do Teams. Eu tenho aqui mais usados, né? Por exemplo, o Windows é mais usado, depois vem o iOS, depois vem o Android, depois vem o Mac, né? De uso na organização. Ele gera isso também, esse relatório, por 7 dias, 30 dias, 90 e 180 dias. Eu tenho aqui também o de usuário. Né? Ele mostra mensagens do canal, mensagens trocadas dentro do canal, mensagens trocadas no chat, chamadas e reuniões. E eu consigo exportar essa informação. Para um CSV, né, e abrir isso depois no Excel. Ele me mostra aqui, ó, o nome do usuário, data da última atividade, mensagem, reunião. O por usuário é bem completinho. Tá? Aqui eu exportei para o Excel. Ó. Tempo da chamada, né, tempo em chamadas de vídeo, tempo de compartilhamento de tela, qual foi a última atividade, quantos participaram na reunião, se foi uma reunião, quantos fizeram aí chamadas, quantas chamadas, né? Foi chamadas de 1 a 1, tá? Então isso aqui é legal porque você consegue não só medir aí o desenvolvimento do uso do Teams dentro da sua empresa, mas consegue ver quem é que está usando mais, né? Quem é que está ativamente aí atuando, usando a ferramenta aí no dia a dia para o trabalho, tá?
Pessoal, com isso, a gente encerra aí os tópicos, né? A gente passou alguns minutos, tá? Bacana, gente. Obrigado aí. Nós passamos um pouquinho do tempo, como de costume, mas eu acho que o conteúdo foi legal. Parabéns aí, Alisson. Pessoal, eu que agradeço, viu? Obrigado pela participação. E fiquem ligados aí no próximo. Esse vídeo vai ser publicado. Vai para o canal no YouTube? Vai para o LinkedIn, o Facebook e para o YouTube. Ah, então para não perder o costume, não esquece de dar um joinha, curtir, compartilhar e comentar. Para quem tem começado a acompanhar esses eventos que a gente tem feito, na página da NetSol tem um botão eventos, e nesse botão a gente coloca tudo lá, mas a gente coloca nas redes sociais também. Bacana, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.